Indo o Senhor Jesus a caminho de Jerusalém, vieram ao seu encontro, ainda à distância, 10 leprosos, clamando a ele pela cura. De longe, porque não podiam se aproximar do Senhor Jesus, que estava, com certeza, com os seus discípulos e também algumas pessoas que seguiam o Senhor Jesus por onde ele passava. Porque Jesus passava por entre Samaria e a Galileia. Em frente ficava uma aldeia onde estavam esses 10 leprosos, antes de chegar a Jerusalém, para onde o Senhor Jesus ia. Então esses leprosos clamaram a Jesus pela cura. Então Jesus, de longe, disse-lhes assim: vai e apresenta-vos ao sacerdote. Onde estava o sacerdote? Com certeza no templo. E ao se apresentarem, ao indo eles até ao sacerdote que estava em Jerusalém, foram curados. E no caminho, um deles viu que se encontrou curado, limpo daquela lepra. Então, automaticamente, esse voltou para agradecer ao Senhor Jesus pela cura, por estar limpo da lepra. E ao chegar aos pés do Senhor Jesus, se ajoelhou, dando glórias a Deus, agradecendo a Deus. Mas e os outros 9 que o Senhor Jesus disse, vai até o sacerdote? E só ao ir até o sacerdote foram curados. Porque esses 9, ao se derem conta de estarem limpos daquela lepra, por causa da palavra do Senhor Jesus, não voltaram dando glórias a Deus, agradecendo a Deus pela cura. Essa passagem bíblica que o Senhor Jesus explica, mostra a ingratidão dos homens. Simplesmente a ingratidão dos homens para com Deus. E não só, para com os homens também. O Senhor Jesus curou 10 leprosos. E chegando esse Jesus perguntou, não foram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Claro, todas aquelas pessoas que estavam com Jesus se aperceberam o que o Senhor Jesus quis dizer. Mostrou como o ser humano ele é ingrato para quem lhe faz o bem. Se é ingrato para quem ele vê, imagina para com Deus. Assim, há muita gente que Deus tem curado e não procura mais a Deus. Assim também são as pessoas que são ajudadas por outras pessoas nos seus momentos mais difíceis e não voltam para agradecer a essa pessoa que lhe ajudou, que lhe estendeu a mão. Jesus estendeu a mão para 10. Simplesmente voltou para agradecer. E simplesmente esse alcançou a salvação. Porque esse deu glórias a Deus e esse agradeceu a Deus. Os outros 9 seguiram suas vidas, se apresentaram ao sacerdote. Com certeza, o sacerdote pediu a oferta de Moisés pela purificação. Mas este alcançou a salvação. Esse não foi ingrato para com o Senhor Jesus.
automaticamente, ao se ver livre daquela lepra, ele sabia que podia se aproximar daquela cidade, entrar naquela cidade onde Jesus estava. E chegou aos pés do Senhor Jesus, porque outrora não podiam entrar na cidade por ser leprosos. Viviam à parte da comunidade das pessoas da cidade. E foi grato esse um. E esse um foi salvo. Isso explica a ingratidão do ser humano para com o ser humano e para com Deus. Há muita gente ingrata nessa vida. E pensam que as pessoas que são boas, que fazem o bem, são parvas, são estúpidas, são tolas. E ignoram essas pessoas. Mas a Bíblia diz: quem faz o bem, para que não se canse de fazer o bem. Porque aquilo que o homem bom planta, ele colhe lá na frente. E burras são aquelas pessoas que pensam que quem faz o bem é um burro, é um palhaço, é um estúpido. E Deus todas essas coisas vê. A ingratidão dói para muita gente e também para Deus. Porque aqueles que desprezam a Deus, por Deus também serão desprezados.